aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites sobre a Loteca 1178. Nos meus primeiros palpites eu vou com 5 duplos. Essa loteca é a loteca do meio de semana e espero que as informações trago aqui no vídeo ajude aí nos seus palpites. Lembrando, né, que a loteca 1177 valendo 2 milhões está correndo agora e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Fiorentina vai vencendo o Milan fora de casa por 2-0. Então, sem enrolação, vamos aqui falar da loteca 1178. Primeiro vídeo, né, com os meus palpites. No jogo 1, o que nós temos aqui? Flamengo Central Córdoba. O que eu trago aqui de informação? Que o último jogo do Flamengo foi contra o Táchira. Táchira tentou segurar o Flamengo, mas não conseguiu. O Flamengo venceu fora de casa por 1-0. Pelo Brasileirão Série A, o Flamengo jogando em casa empatou com o Internacional. Pelo Carioca, outro empate em casa contra o Fluminense. O Central Córdoba está vindo de um empate contra a LDU em casa em 0-0. Em casa, mais um empate contra o Argentinos Júnior, campeonato argentino. E pela Copa da Argentina, em casa, perdeu para o Quilmes por 1-0. Classificação aí da Libertadores, no grupo do Flamengo. O Flamengo ele é o líder com um jogo, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Central Córdoba, ele é o terceiro do grupo com um jogo, 1 ponto, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Flamengo será contra o Grêmio fora de casa e o Central Córdoba vai jogar contra o Huracán pelo campeonato argentino. Últimos confrontos entre eles, pelo menos nos últimos anos, não há. E aqui, né, a gente olhando os números, o Central Córdoba, apesar de ser um time que toma poucos gols, Flamengo jogando em casa, provavelmente o estádio vai estar lotado. A gente sabe o elenco que o Flamengo tem, há alguns desfalques ainda, mas para essa primeira partida não tem como, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 2, Caracas e Cienciano. O último jogo é do Caracas fora de casa pela Copa Sul-Americana, venceu o Iquique. Pelo campeonato venezuelano fora de casa, empate contra o Yaracuyanos em 3-3. E em casa, outro empate contra o Porto Cabello. Já o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, em casa empatou com o Atlético Mineiro, um bom resultado. Fora de casa, outro empate com o Los Chancas. E em casa venceu os Comerciantes por 3-2. Classificação da Copa Sul-Americana no grupo deles, o Caracas, ele é o líder com um jogo, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. E o Cienciano, ele é o terceiro do grupo com um jogo, tem 1 ponto, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Caracas será fora de casa contra o Zamora e o Cienciano vai jogar em casa contra o Alianza. Outra partida que não há confrontos entre eles. Considero essa partida aqui muito equilibrada, né? O Cienciano enfrentou o Atlético Mineiro, conseguiu segurar o Atlético Mineiro. A gente pode ver que é um time que tá vindo de 2 empates, né? Tem essa pedreira aí que é enfrentar o Caracas fora de casa. E aqui nesse palpite, olhando os números, né? Eu tô usando o meu primeiro duplo. Tô indo de Caracas e empate entre eles, considerando essa partida aqui muito equilibrada. Jogo 3, Libertad e Talleres. Último jogo aí do Libertad, pela Libertadores fora de casa, perdeu para o Alianza Lima. Em casa, empate com o 2 de maio em 1-1. E fora de casa, contra o General Caballero, venceu por 5-0 aí pelo Campeonato Paraguaio. Já o Talleres, em casa, perdeu para o São Paulo na Libertadores. Campeonato Argentino fora de casa empatou com o Belgrano e outro empate fora de casa contra o Godoy Cruz em 0-0. Classificação do grupo, o Libertad, ele é o líder, com um jogo tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Talleres, ele é o terceiro do grupo com um jogo, não tem nenhum ponto, não tem nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo do Libertad será em casa contra o Clube Nacional pelo Campeonato Paraguaio e o Talleres vai jogar pelo Campeonato Argentino fora de casa contra o River Plate, hein? Confrontos entre eles também, outra partida que não há. O Talleres, né, jogando em casa contra o São Paulo, achei que não jogou bem. São Paulo conseguiu controlar bem o jogo e agora, né, vai enfrentar o Libertad fora de casa. Pela bola que jogou contra o São Paulo, acredito que vai passar dificuldades. E o Libertad, como ele tá vindo dessa vitória fora de casa, acredito que em casa tem tudo para vencer o Talleres. Por esse motivo eu tô indo seco no Libertad. Jogo 4, Botafogo e Carabobo. Último jogo aí do Botafogo,
Fora de casa, perdeu para o Universitário do Chile. Outro jogo fora de casa pelo Brasileirão, empate com o Palmeiras em 0-0 e um amistoso em casa contra o Novo Horizontino, venceu por 3-1. Já o Carabobo, ele tá vindo de uma derrota em casa para o Estudiantes por 2-0. Outro jogo em casa pelo Campeonato Venezuelano, venceu o Raio Zuliano por 1-0 e fora de casa empate contra o UCV em 1-1. Classificação do grupo, o Botafogo ele é o terceiro colocado com um jogo, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e tem uma derrota. O Carabobo ele vem na quarta posição com um jogo, nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra o Bragantino, Brasileirão, e o Carabobo, pelo Campeonato Venezuelano em casa, vai enfrentar o Azuategui. Últimos confrontos entre eles também não há. Bom, e pelo elenco que o Botafogo tem jogando no tapetinho, depois dessa derrota contra a Universidade do Chile, vai pegar o time do Carabobo aí, que não é um time muito forte, nem tão tradicional na Libertadores, tem tudo para vencer essa partida e vencer bem e convencer a torcida, né? Eu tô indo seco no Botafogo, mas tudo isso é hipóteses, né? Se o Botafogo empatar essa partida, eu já considero o Botafogo aí numa crise grande, porque vai se complicar no grupo. Jogo 5, Grêmio e Grau. Último jogo aí do Grêmio, fora de casa pela Copa Sul-Americana, venceu o Luquenho por 2-1. Em casa, pelo Brasileirão, venceu o Atlético Mineiro por 2-1. E fora de casa, pelo Grenal, 1-1 entre eles, Campeonato Gaúcho. O Grau, pela Copa Sul-Americana em casa, perdeu para o Godoy Cruz por 2-0. Fora de casa, empate com o Comerciantes em 2-2, Campeonato Peruano. E em casa, venceu o Los Chancas por 2-1. Classificação do grupo, o Grêmio ele é o segundo colocado com um jogo, 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Grau ele é o quarto colocado com um jogo, nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo do Grêmio será contra o Flamengo em casa. E o Grau vai jogar fora de casa contra o Alianza, campeonato peruano. Outro confronto, né, que nos últimos anos não houve entre eles. Aqui também, né, não tem muito o que dizer. Grêmio conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o Luquenho. Acabou até dando um gol de presente, né, para o time deles. Venceu bem, né, o Atlético Mineiro. Um pouquinho de sofrimento, mas Atlético Mineiro é um bom time. E agora enfrentando o Grau em casa, a torcida apoiando. Também tô acreditando muito mais aí na vitória do Grêmio. Acredito que um empate aqui para esse time do Grau já será surpreendente. Jogo 6, América de Cali e Corinthians. Último jogo aí do América de Cali, fora de casa venceu o Racing do Uruguai por 3-1. Pelo Campeonato Colombiano, em casa venceu o Fortaleza por 1-0. Eu fui até procurar, realmente tem um time na Colômbia que chama Fortaleza. E jogando em casa pelo Campeonato Colombiano, venceu o Boyacá por 3-0. Já o Corinthians, pela Copa Sul-Americana em casa, perdeu para o Huracan por 2-1. Fora de casa pelo Brasileirão, empate com o Bahia em 1-1. E jogando em casa, outro empate contra o Palmeiras pelo Paulista em 0-0. Classificação do grupo, o América, ele é o líder com um jogo, 3 pontos, tem uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Corinthians, ele é o terceiro colocado com um jogo, nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do América será contra o Envigado, campeonato colombiano, fora de casa. E o Corinthians, hein, vai ter uma pedreira fora de casa contra o Palmeiras em Brasileirão Série A. Mais um confronto que não há nos últimos anos entre eles. E para essa partida aqui o Corinthians vem pressionado, né? Perdeu em casa, né, para o Huracan. É um grupo difícil. Vai pegar um time aí que é bem complicado. O América de Cali é um time que costuma dar trabalho para os brasileiros. E para essa partida aqui, olhando os números, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de América de Cali e empate entre eles. Jogo 7, River Plate e Barcelona. Jogão, hein? Último jogo do River Plate pela Libertadores fora de casa venceu o Universitário por 1-0. Campeonato Argentino em casa, empate em 2-2 contra o Rosário Central. E jogando em casa, a Copa da Argentina venceu o Bolívar por 2-0. O Barcelona ele tá vindo de uma vitória em cima do Independiente del Valle pela Libertadores. Em casa, pelo Campeonato Equatoriano, venceu o Delfim por 2-0. E outro jogo em casa, vitória em cima da LDU, um amistoso, vencendo por 3-1. Classificação do grupo, o Barcelona ele é o líder com um jogo,
tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. River Plate ele é o segundo colocado com 1 jogo, 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do River Plate é pelo Campeonato Argentino contra o Talleres em casa e o Barcelona vai jogar fora de casa contra o Ourense, Campeonato Equatoriano. Confrontos entre eles nos últimos anos não há e o que eu vejo de vantagem é que o River Plate jogando em casa vai enfrentar o Barcelona, que é um time também complicado na Libertadores. Não vai ser fácil para o River Plate e aqui também estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de River Plate e Barcelona. Jogo 8, Estudiantes e Universidade do Chile. Que eu trago aqui de informação que o último jogo do Estudiantes, campeonato argentino, em casa perdeu para o Belgrano por 1-0. Fora de casa venceu o Carabobo Copa Libertadores por 2-0. E outro jogo fora de casa pelo campeonato argentino perdeu para o Barracas por 2-1. A Universidade do Chile está vindo de uma vitória em casa contra o Botafogo por 1-0. Pelo campeonato chileno perdeu para o Everton de Vina por 2-0 e em casa venceu o Morning pela Copa do Chile por 3-0. Classificação do grupo: Estudiantes é o líder com 1 jogo, 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. E a Universidade do Chile vem na segunda posição com 1 jogo, 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Estudiantes será contra o Gimnasia, campeonato argentino, vai jogar fora de casa, e a Universidade do Chile vai jogar em casa contra o Colo-Colo, campeonato chileno. Outra partida, né, que não há confrontos entre eles, pelo menos nos últimos anos. E aqui, né, o encontro dos dois líderes, um grupo bem difícil, né, que tem o Botafogo. Com certeza eles vão buscar a vitória nesse jogo, por saber, né, que é um grupo muito difícil. Só que aparentemente parece que o Estudiantes está jogando todas as suas fichas aí na Libertadores, vai estar jogando em casa, mas pelo Universidade do Chile ter vencido o Botafogo, dá para ver que não é um time fraco, né, nesse ano de 2025. Só que eu tô levando em consideração o Estudiantes jogando em casa, e para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Estudiantes e empate entre eles. Jogo 9, Vasco da Gama e Porto Cabello. Último jogo do Vasco, em brincadeira, hein? Jogando fora de casa, a partida quase ganha. Acabou deixando essa partida empatar em 3-3, Copa Sul-Americana contra o Melgar. Em casa venceu o Santos pelo Brasileirão por 2-1 e fora de casa pelo Campeonato Carioca perdeu para o Flamengo por 2-1. Porto Cabello, né? Copa Sul-Americana em casa, empate com o Lanús em 2-2. Em casa pelo Campeonato Venezuelano, mais um empate em 0-0 contra o Anzoátegui. E fora de casa, mais um empate contra o Caracas em 0-0 fora de casa. Classificação do grupo: o Vasco ele é o líder com 1 jogo, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Porto Cabello ele é o quarto colocado com 1 jogo, tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Só por esses números a gente pode ver que esse grupo do Vasco tá tudo embolado, né? Próximo jogo do Vasco será pelo Brasileirão Série A, em casa contra o Sport, e o Porto Cabello também vai jogar em casa contra o Táchira, campeonato venezuelano. Confrontos entre eles não há, e o Vasco vai jogar em casa. Sinceramente, eu não sei se isso é uma vantagem para o Vasco ou não, viu? Porque quando jogam em casa e começa a jogar mal, a torcida começa a pegar no pé no meio do jogo. Isso dá pra ver nitidamente, né, que tem alguns jogadores que sentem. No jogo do Santos foi desse jeito, né? Mas mesmo assim, o Vasco ele fez um bom jogo contra o Melgar, apesar desse empate, né? O Felipe Coutinho tá jogando muito bem e jogando em casa, né? Com a torcida apoiando, eu espero. Eu tô acreditando numa vitória do Vasco da Gama. Tô indo seco no Vasco. Se você tiver condições, eu também colocaria um duplo no empate aqui entre eles. Jogo 10, Independente Del Valle e Universitário. O último jogo aí do Independente Del Valle perdeu fora de casa para o Barcelona pela Libertadores por 1-0. Campeonato Equatoriano fora de casa venceu o Aucas por 2-1 e em casa empate contra o Macará em 1-1. O Universitário ele tá vindo de uma derrota em casa para o River Plate por 1-0. Em casa, Campeonato Peruano venceu o Huacayo por 3-1 e mais um jogo em casa amistoso contra o El Nacional, venceu por 3-2. Classificação do grupo: o Universitário ele é o terceiro colocado com 1 jogo, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e tem 1 derrota. O Independente Del Valle ele é o quarto colocado com 1 jogo, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo do Independente Del Valle é fora de casa contra o El Nacional, campeonato equatoriano, e o Universitário vai jogar em casa contra o Melgar, campeonato peruano.
Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Del Valle, nenhum empate e uma vitória para o Universitário. Só que o último confronto foi em 2021 pela Libertadores, o Universitário venceu por 3-2 em casa e no mesmo ano, na casa do Del Valle, o jogo foi 4-0 para o Del Valle. Bom, Del Valle é outro time, né, que costuma dar muito trabalho na Libertadores e Copa Sul-Americana quando tá jogando campeonatos internacionais. Tá vindo dessa derrota contra o Barcelona, mas o Barcelona também é um time muito forte. E agora jogando em casa contra um Universitário que também tá vindo de uma derrota, eu tô acreditando mais no Independente Del Valle. Independente Del Valle, né, um time que toma poucos gols, então por esse motivo eu tô indo seco no time da casa. Jogo 11, Nacional e Bahia. Último jogo aí do Nacional, pela Libertadores fora de casa, perdeu para o Atlético Nacional por 3-0. Em casa, perdeu para o Juventude por 2-1, Campeonato Uruguaio. E fora de casa, Campeonato Uruguaio, empate em 2-2 contra o Liverpool de Montevidéu. O Bahia, né, estreou na Copa Libertadores contra o Internacional em casa, jogo muito difícil, foi um jogão. Essa partida terminou 1-1. Pelo Brasileirão em casa, outro empate em 1-1 contra o Corinthians. Copa do Nordeste em casa, vitória em cima do Ceará por 3-2. Classificação do grupo, Bahia. Ah tá, só lembrando, vitória não, né? Triunfo do Bahia por 3-2 em cima do Ceará. Aqui nos grupos, o Bahia, ele é o terceiro colocado com um jogo, tem 1 ponto, nenhum triunfo, um empate, nenhuma derrota. O Nacional, ele é o quarto colocado com um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo do Nacional será em casa contra o Danúbio, Campeonato Uruguaio, e o Bahia vai jogar em casa contra o Mirassol. Não há confrontos entre eles. Bom, e pelo que apresentou o Bahia no primeiro jogo contra o Internacional, tem tudo para vencer o Nacional. Esse aqui é considerado o grupo da morte. E mesmo o Bahia jogando fora de casa, eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de empate e triunfo do Bahia. É bom a gente ficar de olho, né, nesses jogos que terão no final de semana. Seria bom, né, se o Bahia viesse com o time titular, mas acredito que não vai vir, porque assim a gente teria uma noção se o bom jogo contra o Internacional será frequente, né? Jogo 12, Paysandu e Goiás. Se eu não me engano, esse jogo aqui é pela Copa Verde. Último jogo aí do Paysandu em casa, Brasileirão Série B, estreou perdendo, né, para o Atlético Paranaense por 2-1. Antes disso, Campeonato Paraense, em casa venceu o Águia de Marabá por 3-1 e outro jogo em casa venceu por 2-0 o Capitão Poço. O Goiás, ele também estreou no Brasileirão Série B, tá vindo de uma vitória em casa em cima do Amazonas. Pela Copa Verde, empate em 0-0 com o Brasiliense, 0-0. E fora de casa, Campeonato Goiano, outro 0-0 contra o Vila Nova. Aqui o que eu trago de informações, que o Goiás, nos seus últimos 8 jogos, jogando fora de casa em 7, fez menos que 2 gols e meio. E esse confronto, nos últimos 5 jogos, em 4, quando é na casa do Paysandu, a menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Paysandu será fora de casa pelo Brasileirão Série B contra o Vila Nova, e o Goiás também, Brasileirão Série B, fora de casa vai enfrentar o Operário. Últimos confrontos entre eles, o Paysandu não tem nenhuma vitória, são 4 empates e 6 vitórias para o Goiás. O último jogo foi no mês 9 de 2024 na casa do Goiás, empate em 1-1 pelo Brasileirão Série B. Antes disso, no mês 5 de 2024 na casa do Paysandu, outro empate em 1-1 entre eles. Bom, aqui é difícil saber, né, se as duas equipes vão vir com os times titulares. O Goiás, a gente pode ver ali nas últimas partidas, vem tomando poucos gols, né? Praticamente não tomou gol, mas também faz poucos gols. Vai jogar fora de casa contra o Paysandu. Tô acreditando que vai ser aquele jogo disputado, mas vai acabar empatando. Por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 13. Palmeiras e Cerro Porteño. Último jogo do Palmeiras, Libertadores fora de casa venceu por 3-2 o Sporting Cristal no finalzinho, né? Antes disso, pelo Brasileirão Série A em casa, empate em 0-0 contra o Botafogo. Pelo Campeonato Paulista, jogando fora de casa, empate com o Corinthians em 0-0. O Cerro Porteño, ele também tá vindo de vitória em casa contra o Bolívar por 4-2 pela Libertadores. Campeonato Paraguaio também em casa venceu por 1-0 o Atlético Tembitari e fora de casa empate em 1-1 com 2 de maio. Classificação do grupo, Cerro Porteño é o líder com
um jogo, tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. E o Palmeiras ele vem na segunda posição com um jogo, 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Palmeiras será pelo Brasileirão Série A em casa, vai enfrentar o Corinthians, jogo bem difícil. E o Cerro Porteño também vai jogar em casa pelo Campeonato Paraguaio contra o Luquenho. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Palmeiras, não há empates entre eles e uma vitória para o Cerro Porteño. O último confronto foi só em 2023 na casa do Cerro Porteño, o Palmeiras venceu por 3-0 pela Libertadores e no mesmo ano, só que no mês 4 de 2023, o Palmeiras em casa venceu o Cerro por 2-1. Um jogo que vale muito, né, para as duas equipes. Ambos os times aí estão vindo de vitórias, mas aqui eu tô acreditando mais no Palmeiras, né, que jogando em casa também precisa dar um recado aí para a torcida e também, né, olhando esse histórico aqui de 5 vitórias para o Palmeiras, apenas uma para o Cerro Porteño, né, eu tô indo seco no Palmeiras, mas considero uma partida difícil, né, pela situação do Palmeiras nos últimos jogos, né. Jogo 14, Cruzeiro e Mushuna. O que eu trago aqui de informação que o Cruzeiro, né, no último segundo do jogo perdeu para a União Santa Fé fora de casa por 1-0, partida pela Copa Sul-Americana. Antes disso, venceu o Mirassol em casa Brasileirão por 2-1 e amistoso fora de casa empate com o Bragantino em 1-1. O Mushuna jogando em casa pela Copa Sul-Americana venceu o Palestino por 3-2, Campeonato Equatoriano em casa empate com o Emelec em 1-1 e em casa perdeu para o Vinotinto por 2-1. Classificação do grupo, o Mushuna, ele é o líder, com um jogo tem 3 pontos, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Cruzeiro, ele é o quarto colocado com um jogo, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do Cruzeiro será pelo Brasileirão fora de casa contra o São Paulo e o Mushuna vai jogar Campeonato Equatoriano em casa contra a LDU. Não há confrontos entre eles e aqui também, né, outra partida que o Cruzeiro jogando em casa, né, precisa vencer. No seu primeiro jogo contra o Santa Fé teve oportunidades de abrir o placar, mas não conseguiu e acabou sendo castigado no final com esse golzinho, né? Se tivesse voltado com um empate seria um bom resultado. E aqui é o mesmo caso do Vasco, né? Não sei se é uma vantagem jogar assim tão perto da torcida do Cruzeiro, né, que ainda não foi convencida de que o Cruzeiro tá jogando um bom futebol, né? Pelo elenco que tem, dava para jogar mais bola. Mas mesmo com essa desconfiança, eu tô indo seco no Cruzeiro. Se você tem condições de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate aqui para garantir, mas pelo momento que vive o Cruzeiro, né? Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações aí sobre a Loteca 1178 com os meus palpites. Espero que essas informações ajudem a ir bem aí na Loteca 1178, meio de semana, né? Com muitos jogos de Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa Verde. Ainda não sabemos, né, o valor dessa Loteca 1178, porque a Loteca 1177 final de semana tá correndo. Vamos aguardar o resultado final. E é isso. Se você gostou aqui das informações, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixa aí seus comentários. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para falar. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1178 e até o próximo vídeo. Fui!